Eu olhei para minha moto, uma das poucas coisas que eu tinha conquistado com tanto esforço, e pensei: se eu não fizer isso, vou me arrepender pro resto da vida. Eu sabia que o jogo era decisivo, e a chance de ver o Corinthians conquistar a Libertadores naquele ano não podia ser perdida. Mas vender a moto? Aquilo era uma loucura. Só que para um corintiano, existem momentos em que a paixão fala mais alto do que a razão. E eu tomei uma decisão que mudaria minha vida naquele 4 de julho de 2012. Quem é corintiano sabe que não basta apenas gostar do time, é algo que está na alma. Desde que eu me entendo por gente, o Corinthians sempre fez parte de tudo. Eu lembro de quando ainda era moleque, meu pai me levando para o estádio, e mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, sentia o coração bater forte a cada gol, a cada vitória. Mas o tempo foi passando e a vontade de ver meu time conquistar a tão sonhada Libertadores foi crescendo. Eu via outros times brasileiros se destacando, mas o Corinthians ainda não tinha levantado esse troféu. Até que, em 2012, finalmente a chance apareceu. O Timão estava jogando um futebol incrível e a Copa estava ao alcance da mão. Aquele time era especial. Tínhamos jogadores como Paulinho, Ralf, Danilo e, claro, o imbatível Jorge Henrique, todos prontos para escrever um capítulo histórico para o clube. Mas, como todo corintiano, eu sabia que a vida não era só festa. E nem sempre era fácil estar no meio dessa paixão. O dinheiro estava curto, as contas apertadas, mas eu já estava decidido. Eu faria o que fosse necessário para estar lá, para ver o time levantar a taça no Pacaembu. O sonho de toda uma vida estava prestes a acontecer. E se tivesse que pagar, o preço por isso eu faria de qualquer jeito. A vida nunca é simples, né? Eu sabia que o sonho de ver o Corinthians conquistar a Libertadores em 2012 não seria barato, mas também não podia deixar passar essa chance. O ingresso para o jogo da final estava custando uma fortuna, e eu, como muitos corintianos, não tinha o dinheiro sobrando. Minha moto, que era o que me dava alguma independência, era minha única riqueza. Eu podia vender e conseguir o valor que precisava, mas aquilo significava abrir mão de algo que até então me dava liberdade. Naquele momento, comecei a questionar tudo. Será que vale a pena? E se o Corinthians perder, vou me arrepender de ter vendido a moto? Mas, se tem uma coisa que aprendi como corintiano, é que quando se trata do Timão, não há meio termo. Ou você vai até o fim, ou vai ficar com aquele vazio dentro de si, se perguntando o que poderia ter sido. E foi aí que eu tomei a decisão mais louca e corajosa da minha vida. Eu não queria de jeito nenhum ficar de fora dessa conquista. Lembrei do meu pai me contando sobre o jogo da final de 1990, quando o Corinthians finalmente venceu o Campeonato Paulista depois de anos de seca. A emoção, a festa, a certeza de que valeu a pena esperar e lutar. Eu queria viver isso, e mais uma vez a única forma de realizar esse sonho era se entregando por inteiro. Com o dinheiro da moto em mãos, a ansiedade começou a crescer. O ingresso estava garantido, mas ainda havia todo o planejamento para a viagem e, claro, a expectativa da grande final. Eu sabia que seria um dia inesquecível, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade de ter feito uma escolha tão arriscada pesava na minha cabeça. Cada passo em direção ao Pacaembu parecia ser um teste para ver se eu estava realmente pronto para viver aquele momento. O dia da final chegou rápido. Era uma manhã quente de julho e eu estava nervoso, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de euforia que tomava conta de mim. Eu não tinha mais minha moto, mas a adrenalina e a paixão pelo Corinthians me davam uma energia inexplicável. Meu coração batia mais forte enquanto eu me preparava para o jogo mais importante da minha vida até então. Eu e alguns amigos combinamos de nos encontrar para irmos juntos ao estádio. A cada passo, a cada esquina que virávamos, mais e mais pessoas com camisas do Timão surgiam nas ruas. O Pacaembu estava tomando forma, e o que antes parecia um sonho, distante agora estava prestes a se tornar realidade. O clima de festa tomava conta de tudo, mas a tensão também estava lá. Sabíamos que a vitória era possível, mas o Boca Juniors era uma equipe muito forte. Não seria fácil. O medo de ver tudo desmoronar era algo real, mas o amor pelo time falava mais alto. Chegando no estádio, a visão era deslumbrante. As arquibancadas estavam lotadas, as cores alvinegras dominavam o local, e o grito de "Vai Corinthians!" era ensurdecedor.
Não importava o que eu tivesse que passar, cada centavo que eu deixei para trás, cada sacrifício tinha valido a pena. Eu estava ali, ao lado de outros torcedores, compartilhando a mesma paixão, o mesmo sonho. A energia era inacreditável. O mais louco de tudo foi perceber que eu não estava sozinho nessa jornada. Cada corintiano que eu olhava tinha uma história parecida. Sacrifícios, escolhas difíceis, mas todos ali por um mesmo motivo. A busca pela glória do Corinthians. Eu estava no meio de uma massa, todos com o mesmo objetivo. E mais do que isso, com a mesma confiança de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O apito do árbitro soou e o jogo começou. Eu estava lá, no Pacaembu, completamente imerso, no clima da partida, com os olhos fixos em cada lance, cada jogada, cada detalhe. Os primeiros minutos foram tensos, o Boca Juniors estava pressionando, mas o Corinthians se defendia com garra, e a torcida, claro, estava lá para apoiar, cada grito mais alto que o anterior. Eu estava sentindo no peito a intensidade daquela disputa. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e minha mente se enchia de pensamentos sobre o que viria a seguir. Quando o primeiro gol saiu, eu pensei que estava sonhando. Jorge Henrique fez um gol no começo do segundo tempo e o Pacaembu explodiu em festa. Eu não conseguia acreditar, mas a sensação de que o título estava ao nosso alcance me fez pensar que, finalmente, aquele momento tão aguardado estava se tornando realidade. O coração batia mais rápido, e os gritos de "Vai, Corinthians!" pareciam ensurdecer todo o estádio. Eu estava lá vendo tudo acontecer bem diante dos meus olhos. Mas, como corintiano, eu sabia que ainda não era hora de comemorar. O Boca ainda tinha muito poder de reação, e o medo de ver tudo desmoronar em um contra-ataque ainda me tomava. Mas então, nos últimos minutos da partida, Paulo Guerreiro, com uma frieza impressionante, fez o segundo gol. Foi a confirmação de que aquele título era nosso. O Pacaembu se transformou em um mar de emoção, de lágrimas, de gritos de alegria. Eu não sabia se ria ou se chorava, porque aquele momento parecia surreal demais para ser real. O meu Corinthians, acabava de conquistar a sua primeira Copa Libertadores. Foi uma explosão de sentimentos. Tudo o que eu passei, cada sacrifício, cada momento de dúvida, tudo fez sentido ali. Eu tinha vendido a moto, mas naquela hora eu sabia que cada centavo valia a pena. Porque eu estava ali, com meus amigos, com os outros corintianos, vivendo uma das maiores conquistas da nossa história. Era a glória que tanto esperávamos, a confirmação de que o Corinthians era finalmente campeão da América. A emoção tomou conta, e o grito de "Eu sou corintiano" ecoava pelos 4 cantos do estádio. Não havia mais palavras, só o sentimento de que, naquele dia, o impossível se tornou possível. Eu fiz a escolha certa, e a recompensa foi estar ali, naquele momento histórico.